Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre os livros novos, sobre o que eu estou lendo, o que eu li nos últimos tempos, o que eu ainda vou ler, enfim, fazer uma geral aqui. E no mês de abril eu tive apenas 2 livros novos aqui entrando para a estante, para dar uma equilibrada com o último book haul, que teve bastante livro, né? Enfim, eu recebi do Clube de Literatura Clássica o box do mês passado, né? Que é As Aventuras de Tom Sawyer, e veio o livro de bolso também das Viagens de Tom Sawyer. Já tem resenha aqui no canal para esse livro, eu li na edição da Zahar na época, né? E eu gostei bastante dessa edição, achei ela bem bonita, tem ilustrações originais da época, enfim, toda aquela padronagem que vocês conhecem, com os brindes também. As ilustrações bem legais aqui, remetendo ao rio Mississippi, né? Deixa eu mostrar por dentro, tem notas de rodapé. Mark Twain é um autor um pouco subvalorizado, eu acredito, assim. E é um autor bem importante, né, para a literatura americana, enfim, para o século XIX. Gosto bastante de Tom Sawyer, gosto até mais do que de Huckleberry Finn, que eu também li na mesma época, assim. Eu fiz uma sequência da leitura dos 2 livros. É um livro muito gostoso. É um livro, assim, que tem essa pegada juvenil, né? Meio uma história infanto-juvenil, digamos. Então é um menino muito novo, com várias peripécias aí, no sul dos Estados Unidos, o sul ainda escravocrata, pré-guerra civil. Então tem todo esse contexto, tem um peso interessante de alguns personagens. Eu gosto bastante da construção de personagens do Mark Twain aqui nas histórias infanto-juvenis. Logo, logo a gente fala sobre outro livro do Mark Twain por aqui. E a minha sogra foi para Minas Gerais, meus sogros, na verdade, e trouxeram para mim, então, esse livro da Cecília Meirelles, que é bem importante da literatura nacional, ainda não tinha. Então, é o Romanceiro da Inconfidência, eu acho que é um dos mais importantes dela, se não o mais importante. Aqui tem um trechinho do Alberto Costa e Silva, aqui atrás, é da editora Global Editora. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como é. Mas são, então, os poemas de Cecília Meirelles. E tem também o marcador aqui de páginas que eles também trouxeram de ouro preto. Aqui no marcador tem um poema de Carlos Drummond de Andrade. Enfim, temos mais Minas Gerais aqui para minha estante, mais uma autora nacional muito importante para a gente ter. E partimos então para as leituras. Eu completei apenas uma leitura no mês de abril, um livro inteiro que eu li, digamos assim, e foi esse livro aqui do Mark Twain. Eu aproveitei que eu parei um pouco para ler mais sobre o Mark Twain, porque veio o box do Clube de Literatura Clássica, né? Eu sempre faço um vídeo lá pro Instagram, de publicidade, no caso, então eu paro, pesquiso um pouco sobre o autor e retomei, então, na verdade, essa pesquisa, porque eu já tinha lido, já tinha gostado muito. Aí, como eu adquiri esse livro aqui no último book haul, eu decidi fazer a leitura, então. Esse aqui é o Recordações Pessoais de Joana d'Arc. Eu achei bem interessante a premissa, porque, basicamente, Mark Twain era ateu, talvez agnóstico, enfim. Mas ele nunca foi cristão, né? Pelo menos em nenhum momento ele se declarou como cristão. Só que a figura de Joana d'Arc, desde a infância, deixava ele, assim, muito alucinado, muito impressionado com a história da Santa Joana d'Arc. Então ele vai construir aqui um narrador que vai, né, construir toda uma história fictícia, mas com base em documentos históricos, com base num personagem que é o Louis de Conte, enfim. Ele teria sido pajem da Joana d'Arc aqui na construção do Mark Twain, e ele vai narrar essas recordações pessoais sobre ela. Então, aqui, como ele era uma figura muito próxima da Joana d'Arc, então o Mark Twain consegue reconstruir praticamente a história da vida dela. É uma história muito interessante. Eu não tinha conhecimento sobre como ela teve esse chamado mesmo, né, para ser essa general do exército francês no final da Guerra dos 100 Anos, e como ela mudou toda a história ali dessa guerra. A França estava praticamente, assim, nos seus fins, né, nos últimos momentos de sua vida enquanto nação, e ela vai reconstruir, de certa forma, essa nação. É uma figura bem emblemática, bem curiosa da Idade Média, mas esse livro aqui me cansou em alguns momentos, assim, me cansou bastante. Teve algumas partes que eu li meio arrastada mesmo, porque eu queria concluir, eu queria saber sobre a história dela, sobre como ia acabar a história dela, apesar de que
Eu acredito que todo mundo sabe como acaba, né? Mas enfim, toda a forma com que isso aconteceu. Então, foi um livro que eu gostei, mas que eu esperava mais. Eu confesso pra vocês que eu tô bem chata pra ler esse ano. Eu acho que é porque eu tô com uma carga de trabalho muito maior, então eu fico com menos tempo pra ler, né? Sobra menos tempo pra ler, e quando eu paro pra ler, eu quero ler algo prazeroso. Então, ainda que seja algo muito interessante, ou que eu tenha colocado nas minhas listas, que eu queira efetivamente ler, precisa ser também uma leitura prazerosa por si própria, né? A história precisa me envolver, a escrita precisa me envolver. Então, em alguns momentos, quando isso não acontece, eu acabo desanimando de ler aquele livro. Mas enfim, eu concluí essa história, independentemente disso, então foi muito bom para eu ter esse contato com a história da Joana Dark. Mas eu confesso que eu esperava mais, até porque o próprio Mark Twain dizia que esse aqui era o melhor livro dele, muito melhor do que Tom Sawyer, muito melhor do que Huckleberry Finn. Só que eu gostei bem mais da experiência de leitura desses outros dois livros. Então não sei se eu pegasse nesse momento, né, esses dois outros livros, talvez eu não gostaria tanto também. Enfim, depende muito do momento da nossa vida, eu acho, né? Depende das circunstâncias. Eu lembro que eu li Tom Sawyer bem no começo do verão, assim, na entrada para as férias. Então foi algo que funcionou muito bem pro momento em que eu estava. Talvez não fosse o caso aqui, porque, como eu disse, como eu tô cansada durante todo o dia, acaba sendo cansativo também pegar uma coisa mais densa, mais difícil. Por isso até que eu tô totalmente empacada, assim, na biografia do Churchill. Eu leio muito pouco por semana, não tá rendendo pra mim, porque é uma biografia muito densa, cheia de nomes, cheia de informações, e acaba não sendo um momento, assim, que eu chego à noite, sei lá, 8 da noite, já com a cabeça extremamente cansada, não dá vontade de pegar um livro desse, sabe? Então tô passando por esse momento aí. E outra coisa que eu li também em abril ainda foi o ensaio Contra a Interpretação da Susan Sontag, e é um ensaio super curtinho, né? Super rapidinho de ler, mas que tem muita informação, é muito interessante. Eu até mencionei ele no último vídeo que eu fiz aqui, que é um vídeo meio introdutório a Paraíso Perdido de John Milton, né? O que você precisa saber para ler. E esse ensaio vai tratar justamente sobre como os nossos tempos tentam encaixar grandes obras, seja de que for, né, enfim, obras de arte, mas aí a gente traz para cá, especialmente para a literatura, numa interpretação que caiba no momento atual. Então, às vezes, pega ali a Ilíada e a Odisseia, que são obras de um contexto completamente diferente, e quer achar analogias que se encaixem no nosso momento atual, que às vezes não é exatamente o que o livro pode dizer. Então, aqui tem uma reflexão bem interessante sobre como a gente fica tentando ir tão a fundo numa obra que a gente esquece de contemplar. E essa é a principal função de uma obra de arte, mesmo uma obra literária. É a contemplação da arte, é sentir aquilo, não é ficar dividindo forma e conteúdo e ficar procurando, sabe, detalhezinhos. É muito mais a contemplação, o sentimento e o aprendizado que a gente também tem a partir da obra, mas que é algo muito mais pessoal, né? Então foi um ensaio muito interessante. Eu quero continuar aqui com os ensaios desse livro, mas são ensaios que a leitura acaba puxando várias coisas, enfim, eu tô gostando bastante, assim, da escrita dela. Eu comentei já, né, que eu li um pouco da entrevista dela pra Rolling Stone também, no Kindle. Então aqui, só esse ensaio já tá cheio de marcações e eu puxo coisas, enfim, fico refletindo sobre os nossos tempos. Então acaba que isso deixa a leitura, né, mais lenta e mais detalhada, mas é muito interessante fazer esse tipo de leitura. Eu queria dar mais atenção para esse tipo de coisa, sabe? Para ensaios, para pensamentos de grandes escritores. Então eu senti essa vontade de pegar o ensaio da Susan Sontag e funcionou muito bem. Aí agora, no começo de maio, eu fiz a leitura aqui da História do Inferno, do George Minoir, e eu fiz uma espécie de resenha escrita desse livro, no formato de carrossel lá no Instagram. Eu vou deixar o link aí pra vocês, porque o que acontece? Esse aqui é um ensaio, praticamente, também, que não dá pra dizer que esse é um livro, sei lá, que vai aprofundar muito o assunto. Ele vai pegar várias questões, o inferno do Egito Antigo, o inferno dos Sumérios, o inferno na Mesopotâmia, no geral, depois como que isso chegou no inferno cristão, a importância do inferno cristão, a filosofia do século XX, remodelando toda essa situação do inferno, enfim, é muito interessante, e a premissa, o assunto é muito bom, mas a forma que o autor escolheu para estruturar essas informações não me agradou tanto assim, porque eu acho que tem
citações, assim, bem grandes em alguns momentos, que em tese seriam aprofundamentos, então, desses momentos históricos, mas é muito breve em vários outros pontos. Eu acho que esse livro renderia um estudo gigantesco, né? E eu fiquei meio obcecada também, porque uma das minhas leituras atuais, e é uma leitura que eu vou fazer nos próximos 2 meses, é Paraíso Perdido, de John Milton, uma releitura, que eu estou fazendo na leitura conjunta, né? As informações estão aqui na descrição também. E a relação do inferno com as obras de arte foi algo que eu puxei aqui desse livro do Georges Minoir, e fiquei totalmente imersa nessa situação, assim, porque tem muita coisa e é muito interessante. Eu gosto demais de ver a evolução do mundo por meio da arte, né? Eu sempre gostei de estudar história do mundo a partir da literatura. E agora abrangendo um pouco mais, indo para pinturas, para esculturas, que é algo que eu não tenho domínio, que eu não estudo nem de longe, mesmo tanto que eu estudo literatura, né? Mas mesmo assim, eu acho tão complementar, sabe? Que você consegue perceber ali como o mundo vai se desenvolvendo, os contrastes e as mudanças constantes que tem, né? É claro que a pintura, a arquitetura, a escultura, enfim, cada área da arte, digamos, tem a sua própria história e às vezes não bate exatamente com aquilo que a gente tá lendo na literatura, tá lendo na história da literatura, mas tem muita coisa que bate também. Então, fazer essa conexão foi algo que eu gostei demais e foi a partir mesmo da história do inferno do Georges Minoir. É um livro que vale a pena? Eu acho que é um livro que vale a pena pelas informações que tem. Mas não é exatamente o tipo de leitura que você vai pegar e ler um texto que fala sobre história, que é extremamente envolvente. É mais uma coisa de pesquisa mesmo, né? Vai demandar mais pesquisas e você pode puxar alguns assuntos que te interessem mais, que foi exatamente o que eu fiz. Agora, outras leituras que estão em andamento por aqui, eu tô lendo A Casa da Alegria, da Edith Wharton, e faz um tempinho, na verdade, que eu tô lendo esse livro, porque eu tenho uma coisa com um desses personagens aqui, que eu tô adquirindo um ranço gigantesco do Selden, que é um dos personagens aqui desse livro, porque ele é um grande hipócrita. A própria Lily, que é a personagem principal, também tem muitos defeitos, é bem problemática, mas eu consigo entendê-la muito melhor do que o Selden, que é um personagem que me irrita bastante. Então eu demorei pra engrenar na história, eu achei o início meio cansativo, e eu tenho um ponto com A Casa da Alegria que eu não sei se eu estou certa, mas eu vou compartilhar com vocês. Que eu acho que a tradução desse livro difere muito da tradução que eu li em A Época da Inocência, da Edith Wharton, que foi outro livro que eu li dela e eu fiquei totalmente obcecada. Eu até fui catar aqui na estante, ó, a minha edição da Época da Inocência, e a tradução é de Hildegard Feist. Enfim, aqui, pra mim, funcionou perfeitamente e eu fiquei obcecada mesmo pela autora e pelo estilo da escrita. Aí aqui, que a tradução é da Júlia Romeu, eu sinto que as linhas, as frases são muito longas, às vezes eu me perco mesmo na frase de tão longa que ela fica. E, não sei, algumas escolhas de palavras não me agradaram tanto. Eu sempre digo pra vocês que eu sou totalmente leiga em tradução, né? E quando a gente é leigo, a gente sente o que tá funcionando melhor pra nós, né? Especialmente aqui, quando a gente vai escolher uma tradução, escolher uma edição pra ler, enfim. Só que aqui, a Casa da Alegria só tem essa edição em português, pelo menos que eu conheça. E, não sei, eu não tô gostando tanto assim de como tá fluindo. E aí a gente se pergunta, será que a Edith Wharton tem uma escrita mais complicada que tá aqui nessa tradução, ou tem uma escrita mais fluida que tava aqui, pelo menos na minha sensação. Então é complicado, né? A tradução é sempre uma reescrita de um livro, digamos. Mas aqui em A Casa da Alegria a gente acompanha, de certa forma, uma decadência também de uma sociedade aristocrática nova-iorquina, ali da virada do século. Geralmente é esse período que a Edith Wharton observa, né, e critica, ela critica muito a sociedade e sempre traz à tona essas hipocrisias e esses esqueletos no armário que essa aristocracia deixava. Então eu gosto muito dessa acidez dela. É uma acidez que às vezes cansa algumas pessoas, eu já li e já vi e em outras pessoas, né, que não gostaram tanto da escrita dela, justamente porque tem muita crítica. Ela pesa a mão mesmo, mas eu gosto dessa acidez dela. Mas A Casa da Alegria não tá fluindo tão bem, apesar de gostar muito da Edith Wharton, né? Enfim, tô tendo essa dificuldade. Eu tive mais essa dificuldade no começo. Agora eu terminei a primeira parte, eu passei na metade do livro e tá fluindo melhor. Então vamos ver se vai melhorar um pouco aqui a minha relação com esse livro. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô muito chata esse ano, né? Eu reclamei de muito livro esse ano já, não tô gostando disso.
Mas agora, para não reclamar nada de um livro, eu estou lendo Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, e quando é que eu vou reclamar de Érico Veríssimo, né? Eu até critiquei Érico Veríssimo em Olhar os Livros do Campo, mas até ele mesmo se criticou. E eu critiquei de uma forma bem suave, porque Érico Veríssimo é maravilhoso. A escrita dele é espetacular. Eu acho que ele consegue encadear a história do Brasil em enredo de uma forma impressionante. Eu sempre aprendo muito com ele. E eu já terminei a primeira parte aqui do Incidente em Antares. Essa é uma história que traz uma coisa meio fantasiosa, realismo mágico, não sei como exatamente se encaixa, porque eu ainda não cheguei lá, que os mortos começam a ressurgir porque existe uma greve ali dos coveiros, algo nesse sentido, assim. E agora, na segunda parte, é que isso vai aparecer, porque a primeira parte é basicamente uma contextualização do leitor, tanto na história do Brasil, como na construção dessa cidade fictícia que é Antares, que é uma cidade que ficaria bem ali na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, então bem no extremo sul do Brasil, e aí, com base na história do Brasil mesmo, né, com todos os acontecimentos históricos importantes, desde o Império até a ditadura militar em 64, o Érico vai trazendo tudo isso e mesclando com os seus personagens de um jeito impressionante. Então aqui, mais uma vez, Érico ensina história do Brasil por meio da literatura, com personagens de polos diferentes, com opiniões diferentes. Em determinado momento, uma personagem vai mencionar Érico Veríssimo e vai dizer que ele fica muito em cima do muro, que ele parece, às vezes, comunista, às vezes de direita, enfim. E era exatamente isso que o Érico levava muito de crítica, assim, porque a verdade é que ele era um humanista, né? Ele era contra todo tipo de ditadura e toda forma de repressão à liberdade. Então isso a gente percebe nos seus personagens mais críticos, assim. Então é interessante ver essa construção do Érico também, enquanto escritor e enquanto personagem do Brasil, né? Da história do Brasil também, como um grande literato que ele foi. Eu amo o Érico Veríssimo, então eu tô gostando muito de Incidente em Antares, estou bem empolgada aqui com essa leitura e bem curiosa para essa segunda parte. Estou curiosa também para ver se ele vai desbancar O Tempo e o Vento, que eu li a primeira parte e a segunda parte, né? E minha parte preferida com certeza é a primeira, O Continente. Então eu tô curiosa para ver se Incidente em Antares vai desbancar ou não O Continente de Érico Veríssimo. Mas enfim, eu amo, sempre recomendo e sou uma grande fã de Érico. Então tá sendo uma leitura bem prazerosa. Eu até tô segurando um pouco, porque eu tô lendo aqui na área de membros do canal, então acaba que eu tenho que fazer os vídeos e não me atropelar tanto na meta pra eu não perder o fio da meada. Então eu tô reduzindo um pouco o ritmo, mas eu acho que se fosse sem calendário nenhum, talvez eu já tivesse terminado esse livro de tanto que eu tô lendo ele alucinada e amando muito. Efeito escrita de Érico Veríssimo, né? Enfim, essas são as leituras que estão rolando, que rolaram, e alguns livros que chegaram por aqui também. Me contem aí o que vocês estão lendo, se tá sendo um bom momento de leituras, ou se vocês estão patinando um pouco, que nem eu, que esse ano tá meio caótico, tá passando por cima de mim aqui em alguns momentos. Mas enfim, acho que vai dar tudo certo, espero que dê. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até a próxima!